aqui no estúdio da TV Potência Jurídica, canal YouTube, para falar com nossos irmãos de todo o Brasil. A situação no Brasil hoje é um pouco mais difícil, muito embora por fatos alheios à vontade dos brasileiros, são por fatores externos que, chegando aqui, impondo certa dificuldade para nós brasileiros, já não bastasse as oposições irresponsáveis e muito fortes contra o governo federal que aí está, ainda mais chegou agora essa situação do Covid-19. Isso então é uma pandemia criada externamente, possivelmente na China, em que está prejudicando grandemente os brasileiros, está prejudicando o desenvolvimento do nosso país, está prejudicando o crescimento da nossa nação, E aí então, como se vê, as oposições aqui não se fazem oposição, fazem briga, fazem guerras desrespeitosas, oposição sem ética, oposição com espírito de guerrilha, com espírito de extermínio, vontade de destruir o governo eleito democraticamente pelo povo. Isso não é oposição, isso é estragar o seu país, isso é estragar uma nação. Isso não é oposição, isso é briga, isso é atender aquilo que nós já falamos por várias vezes, atender a um organismo internacional, que é o comunismo internacional, e que é a imposição da nova ordem comunista mundial. Tudo isso para estragar uma nação próspera, com os maiores reservas minerais, aquática e de tudo que é de bom que a gente pode pensar tem no Brasil. Mas os comunistas internos, estão fazendo dessa nação aquela baderna que eles sempre gostam. Eles, através do seu espírito de desordem, eles estão estragando o nosso país. Estão estragando o nosso país. Agora, com mais essa ainda, essa paralisia por tempo talvez indeterminado, 15 dias, como decretou alguns estados, pode ser prorrogado por mais 15, 30 dias, a nação não aguenta, a economia do Brasil não aguenta. São milhares de pequenos e médios empresários que vão quebrar nesse país. O desemprego vai aumentar muito mais, mas muito mais. Pode saber que essa aí foi a maior pancada que o Brasil já levou, no sentido de que o Brasil tem que baixar seus preços das commodities, tem que fazer aquilo que o interesse internacional, malfazer dos comunistas internacionais, aconteça aqui, de uma forma ou de outra. Como está sempre insinuando que esse vírus foi constituído em laboratório na China, que a gente não está afirmando isso, mas está apenas repetindo o que ouço. Então, é importante que a gente nos previnamos disso aí. Vamos obedecer às ordens, à orientação do ministro da Saúde, Mandetta, porque ele sempre agiu de maneira correta desde o início, de forma preventiva. A orientação é no sentido de que ficamos em casa. Em casa é o melhor refúgio para que a gente evita de pegar um vírus tão poderoso desse. E a gente então vamos obedecer até então que passe essa onda, ou que esse vírus venha diminuir quase tudo e o Brasil não entra em colapso, ou melhor, pode sair o quanto antes da situação de esconderijo. O Brasil começa a comprar e vender, o comércio começa a reagir novamente, porque são vários, já repito, dezenas de pequenos e médios comércios e empresas vão fechar nesse Brasil porque não tem como faturar para pagar seus funcionários. Essa é a pura realidade. Vai haver demissão em massa, vai haver quebradeira de empresa em massa por causa disso. E aí nós temos que buscar, então, como eu já disse, um responsável por isso. Temos que buscar um responsável por isso. E tem. Esse vírus não surgiu aqui, não surgiu nas Américas, não surgiu no Ocidente. Ele surgiu lá na Ásia, e nós sabemos que não é a primeira vez, parece que é a quinta vez que surgem esses vírus malignos
naquele país da China. Então, aquilo, a repetição dos fatos, então leva-se a uma conclusão de imputar àquele país a responsabilidade pela essa quebradeira de todos os países do planeta e especialmente o Brasil. Eu entendo, comprovando que realmente esse vírus foi oriundo lá da China, tem-se que responsabilizar aquele país, né, de forma que faça a indenização, né, daquilo que for necessário, indenização, né, danos morais, que é a mortandade, a perca, a emoção, o sofrimento das pessoas, das famílias brasileiras. E patrimoniais, são as empresas que vão quebrando, vão fechando. E tudo isso, então, aquele país tem que ser responsabilizado em caso de comprovar, em caso de houver realmente uma investigação internacional, comprovar que esse vírus nasceu lá. Porque se lá nasceu, tem que ter responsabilidade por aquilo que foi criado. Todo mundo tem que ser imputado aquilo que praticou de maldade para o outrem. Então, a gente está aqui utilizando, né, esses termos aqui jurídicos, porque foi a nossa área há muitos anos, né, de trabalho incansável como advogado, e a gente então está aqui clamando e pedindo que seja, né, imputada a responsabilidade a quem criou esse pânico mundial, a quem criou essa dificuldade para nós brasileiros, que nós está aí na esperança muito alegre, muito viva, né, de o Brasil decolar, levantar, sair daquela quebradeira que foi praticada por os últimos três governos, os 4 presidentes, o último irresponsavelmente, né, traiu a nossa pátria, jogou nosso dinheiro fora na mão dos outros países socialistas comunistas, né, não fez investimento nenhum na infraestrutura do país, e o país está aí hoje com essa dificuldade imensa, né, fez dívidas que o país hoje está, né, 83% do PIB está comprometido com dívidas, pagamento de dívida externa, que foram criados por esses últimos presidentes irresponsáveis, que estão todos na cadeia. Infelizmente, o único que ainda foi solto ainda. Isso é errado. Nós temos que procurar punir aqueles que veio detratar essa nação, aqueles que vendeu essa nação, aqueles que abusou dessa nação, porque a maioria trabalha, nós progredimos, nós de direita, conservadores, trabalham, fazem patrimônio, fazem com que o Brasil cresça, né? Está aí o exemplo do agronegócio, né? Então, mas não faltou quem não viesse estragar, destruir, em obediência a uma ideologia, né, internacional, socialista, comunista. E isso, no Brasil, também tem responsável. Nós podemos imputar isso aí, grande parte, né, dos membros do Congresso, né, somado ao Senado e à Câmara dos Deputados, e também o Supremo Tribunal Federal, são responsáveis pelas dificuldades que o Brasil está passando, porque ali parece que havia um conluio, né, o Supremo Tribunal não punia, né, não julgava, não punia os deputados e senadores, e nem tampouco o Senado fazia qualquer punição contra, né, os ministros do Supremo. Aí o Brasil foi encaminhando nessa estrada perversa, maldosa, né, da corrupção. Isso é o apoio total à corrupção, e a corrupção mata, a corrupção destrói as famílias, a corrupção destruiu a nação, essa corrupção destruiu o nosso país. E nós estamos aqui para poder fazer esse esclarecimento, mostrar para todos os senhores a nossa indignação, a indignação da TV Potência Jurídica, que está aqui pronto para fazer denúncia, está sempre fazendo denúncia, estão fazendo, né, nossos vídeos, nossas lives aqui, mostrando para a juventude que o Brasil entrou em colapso, vai entrar em colapso, e tem responsável por isso. E quero que vocês, mais uma vez, venham a ler, estudar, porque só o estudo e a leitura liberta o ser humano da dificuldade, da pobreza em que se encontram a maioria, né? A dificuldade na leitura, os métodos que foram impostos, né, no sistema escolar do Brasil foram os piores possível. Foram os piores, porque uma criança passa pelo colégio, né, adotou-se sócio-construtivismo, esse é o nome. Eles adotou esse nome bonito, nome pomposo, mas exatamente para fazer o mal, né? O sistema de ensino no Brasil, nos últimos tempos, adotou esse sistema aí, método Paulo Freire, comunista, né? Sócio-construtivismo. Agora é bom que fique alerta, me parece que o Conselho,
né, Federal de Educação abandonou esse, quando foi da mudança da presidência passando para o novo presidente Bolsonaro, mas adotou um outro, para mim é pior, se chama socioemocional. É bom que o ministro Abraham Weintraub tome conhecimento disso, que me parece que o Conselho Federal de Cultura adotou esse outro, que para mim ele é pior. Vou explicar por que é pior. Se é socioemocional, está livre para os professores dentro da sala de aula fazer a sua explanação, emocionar as crianças e impor sua doutrina esquerdista comunista, e os alunos então vai se emocionar e vai, quer dizer, sobrou um espaço ali antes da aula começar, né, o professor pode fazer, né, essa digressão, falar o que quer, bem entende, mas emocionando as crianças, mas na verdade isso é doutrinando as crianças. Tem que tomar cuidado, porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa para os meus filhos que estão na escola. Quer dizer, isso aí não fica escrito em lugar nenhum. Fica apenas na palavra do professor, e esse professor pode ser um petista comunista e vai continuar doutrinando as crianças no Brasil. Então eu quero dar um alerta aqui para o ministro Abraham Weintraub. Toma conhecimento, porque isso tem que estar aprovado e está sendo imposto nas escolas do Brasil todo, inclusive principalmente nas escolas privadas, certo? Então, esse foi imposto. Acabou, vou repetir aqui. Acabou-se com aquele slogan, né, do comunista, né, aprendizado no sistema, método social construtivista, e passou agora para o método social emocional, que para mim é pior, porque não tem nada escrito. Apenas o professor tem o livre-arbítrio de emocionar todas as crianças antes de começar as aulas. No período, sentou, ele começa a fazer sua doutrina. Isso não está escrito em nada, vai ficar apenas na cabeça das crianças. Então, eu quero que fique alerta. Seja um alerta, o ministro. Seja alerta as autoridades. Porque se não tem na cartilha escrito, não tem aquelas porcarias, que aquelas cartilhas comunistas espalhadas para as crianças de 6 anos acima, agora tem um pior, que é os professores, né, e que adotam essa ideologia, né, de esquerda, comunista, vão fazer a cabeça das crianças primeiro, para depois que vai dar aula ali. Isso então tem que ter muito cuidado. Estou fazendo aqui uma denúncia. É importante que os pais também se alertem para isso. Começa a ver, começa a buscar informação. Esse é o novo método adotado possivelmente pelo Conselho Federal de Educação e Cultura, que se chama, né, método socioemocional. Isso é pior do que aquele socioconstrutivismo, né, que aquilo ali foi adotado, né, pelo método Paulo Freire, comunista Paulo Freire, que fez um estrago na cultura, um estrago na cabeça da juventude, que 3 gerações para cá não tem mais, né, condição de ser um bom profissional, nunca na vida, porque nem uma leitura. As pessoas, os jovens hoje que aprendeu, né, a ler através desse método, né, socioconstrutivismo, né, isso aí, eles nem sequer dão conta de interpretar um texto, porque não sabe ler. Foi a pior coisa, o pior sacrifício que se impôs para essa nação foi essa coisa que aconteceu no estudo brasileiro nos últimos 20 anos para cá. Então agora, como eu já disse, fiquem alerta, porque eles tiraram esse nome, mas mudou para outro. E como é que ele é aplicado? Vou repetir aqui. Ele é aplicado, né, logo após os alunos sentar na sala de aula, o professor vem fazer uma doutrina e emocionar os alunos, viu? Falar aquilo que ele bem entender. E se for um petista esquerdista? Aí a coisa pega, que na maioria são esses mesmo. Então fiquem atentos. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo, a TV Poder Juiz está fazendo, e que fiquem alerta. Todas as autoridades daqui para frente que assistir esse vídeo, que faça, né, investigação, que exija da Polícia Federal, os ministros exijam, e vai então coibir esse novo método, porque ele é mais prejudicial do que o outro. E é ruim porque ele não fica nada escrito. Ele apenas dá liberdade para o professor doutrinar o aluno e emocionar o aluno, falando aquilo que ele quer bem entender, falando bem do socialismo, falando bem do comunismo. E essa praga deve ser extinta do planeta, porque as duas coisas piores do mundo que tem no planeta se chama socialismo ou comunismo. É exatamente o exterminador de ser humano, o exterminador da humanidade, genocida praticado por países, né, de regime socialista comunista. Então essa é a pura realidade. Nós estamos aqui fazendo essa alerta e devemos então, a cada dia, mostrar mais, estudar mais a respeito do que é socialismo e comunismo, e nós refutar essa coisa com veemência, não permitir, né, que essa doutrina venha espalhar sobre os nossos jovens,
Chega, 3 gerações estão aí perdidas, não tem profissionalismo. O Brasil vai sofrer uma crise daqui a uns tempos, já está sofrendo por falta de bons profissionais, porque não teve doutrina, né, de realmente que venha se tornar um bom profissional. Haja visto o que está aí, o que fizeram com as universidades federais, fizeram campo de lixo lá dentro das universidades federais do Brasil, né? Cachaça, droga e tudo lá dentro das universidades, como está espalhado na imprensa, como se foi feita denúncia pelo próprio ministro da área. Então não tem que ninguém reclamar. Nós temos sim, nós da direita, das famílias conservadoras, que faz patrimônio, né, que somos cristãos, temos que repudiar isso. Estamos fazendo essa denúncia aqui por esse novo método, né, socioemocional, né, que vai impor nas nossas crianças. Tem que ter cuidado com isso aí, né? Então convido a todos, né, os amigos do Brasil, que assistam o nosso canal, inscrevam no nosso canal e dá um joinha. Aquele joinha ali é importante porque o YouTube, né, logo vê que há um vídeo de boa qualidade, de boa aceitação. A gente agradece muito a atenção dos senhores e vamos para frente, vamos construir o Brasil, vamos evitar esse mal maior, vamos ficar em casa para evitar que espalhe esse vírus perigoso, né? E vamos ajudar o Brasil a sair dessa. Vamos ajudar o governo Bolsonaro a sair dessa aí, porque o esforço em cima dele está muito grande, né? O pilhamento, né, da pessoa dele, tudo que ele fala, né, a imprensa quer ser livre, mas livre para elas. Ele não pode ter liberdade de falar. Quando vem com essa, pilhando ele, criticando, é pior. Isso não se faz com o presidente da República. E ele tem a nossa força, tem o nosso apoio e continuar tendo nosso apoio. Assim que vamos construir o Brasil, né? E não se baixa a cabeça. Vamos cada dia manter mais unidos, né? Os canais, né, do YouTube, do Facebook, né, Instagram, tudo os demais de direita. Vamos nos unir cada dia mais. Vamos dar mais, vamos fortalecer mais o nosso presidente Jair Bolsonaro e vamos tirar o Brasil dessa situação que se encontra. Isso aí logo vai passar. Dentro de 15 dias passa, vai ser superado e nós vamos então construir nossa nação. Muito obrigado. Inscreva no nosso canal.